Olá você que nos acompanha, esse é o seu jornal antijurídico, coisas que você precisa saber, especial Fogo na Babilônia, para falar sobre a criação do juiz de garantias, audiências de custódia, encarceramento em massa, os casos de tortura nas cadeias do Pará e os presídios privados. Nesse programa bati vários assuntos no liquidificador mesmo, porque o momento é completamente maluco e assustador. E eu sei que o assunto mais pautado do momento no judiciário e no ST Foda-se é o julgamento da prisão em segunda instância, que pode ficar tranquilo, será muito provavelmente o tema do próximo programa, que eu só não gravei ainda, por motivos de tô esperando o julgamento acabar. Dito tudo isso, bora continuar afiando o nosso senso crítico a respeito do sistema criminal e, claro, expandindo a sua consciência rumo ao abolicionismo penal. Edisal, vocês não prestam! E ninguém me ofereceu ainda um cigarro de maconha. Eu você digite LGBT foi atualizado com sucesso. Você é chata demais, deputada. Esse país é verde e amarelo! Para começar esse programa, queria falar sobre reformas. Reformas no judiciário que estão sendo aventadas aqui no Brasil, sobretudo depois da Lava Jato, mas principalmente depois da Vaza Jato. E uma dessas reformas que está sendo defendida é a criação do juiz de garantias, o que é algo importante, mas não é uma mudança radical ou muito menos anticapitalista. E se não é anticapitalista, significa que passa pano para todas as formas de opressão. Lembrando que no caso o pano é o judiciário. Mas bom, para te situar sobre o juiz de garantias, o negócio é o seguinte. No Brasil, o mesmo juiz que faz toda a instrução criminal é o que julga os processos. E o problema disso é que há pesquisas, inclusive internacionais, comprovando que o juiz que toca o inquérito policial tende a condenar o réu. E isso tem explicações psicológicas. O juiz que está tocando a instrução criminal, ele vai, eventualmente, autorizar medidas de busca e apreensão, ordenar conduções coercitivas, mandar quebrar o sigilo telefônico e bancário dos investigados, enfim. O ponto é, todas essas medidas vão reforçando a tendência dele de condenar o réu. Isso porque o ser humano, e acreditem, juízes são seres humanos, tem a tendência natural de querer reconfirmar as suas próprias decisões. Isso significa que consciente ou inconscientemente o juiz que autorizou a quebra do sigilo bancário e a busca e apreensão na casa de um suspeito, a grosso modo, e a bem grosso modo mesmo, ele tá pensando lá no fundinho da cabeça dele. Bom, mais cedo ou mais tarde eu vou ter que condenar esse cara. Porque afinal de contas, olha tudo que eu tô fazendo, né? Uma hora eu vou precisar justificar todo esse estrago. Porque se eu inocentar essa pessoa, vai ser tipo reconhecer que eu só fiz cagado o processo inteiro. Existem casos no Brasil desse ano de juiz que mandou até prender o advogado de um réu porque ele orientou seu cliente a não fazer uma delação premiada. O tal juiz justificou que simplesmente ao fazer isso, aspas, o advogado atuou na verdade de forma criminosa, impedindo que as investigações avançassem. Agora imagina só você, se um juiz que manda até prender o advogado do investigado, se ele não está inclinado a condenar esse cara no final do processo, não importa o que aconteça. Porque pô, esse juiz jogou merda no ventilador real oficial. Mas calma que nem tudo está perdido. Para solucionar esse abacaxi, a proposta que, pasmem, tem como grande defensor o até então jardineiro paraguaio, hoje ministro da Justiça Alexandre de Moraes, é de criar o juiz de garantias. Ou seja, um juiz que vai ser responsável por atuar só na investigação. Daí o outro juiz, não o de garantias, o sem garantias mesmo, vai julgar o processo. A ideia não é de hoje e muito menos não é uma ideia do Alexandre de Moraes. O modelo já existe e é o padrão na Itália, França, Chile, Colômbia, México e Paraguai, onde em frente à Suprema Corte deles tem um playground de crianças. Mas olha, a má notícia é que não pense você que isso vai resolver os nossos problemas.
Isso é só uma reforminha. O judiciário, a bem da verdade, continuará extremamente tendencioso e preconceituoso. É só você pensar nas outras tantas medidas que já foram postas em prática e calharam de ser meio broxantes, como é o caso das audiências de custódia. Audiências de custódia foram sem dúvidas um marco fundamental. Finalmente em 2015, hein? Rompimento de Mariana, sempre bom lembrar, até hoje ninguém foi condenado e a Samarco não pagou nem 6% das multas ambientais. Foi nesse ano que o Brasil decidiu seguir compromissos internacionais de direitos civis, políticos e humanos, garantindo no papel que em 24 horas qualquer pessoa que fosse presa tivesse uma audiência com um juiz. E é nesse momento da audiência de custódia que o juiz avalia se a prisão ocorreu certinha, como manda o figurino, se a pessoa não foi vítima de tortura, maus tratos e sobretudo se vai precisar mesmo responder o processo em prisão preventiva. Pois então, expectativa versus realidade, né? Hoje as audiências de custódia mantêm 99% dos réus sob prisão preventiva ou medida cautelar. É tipo, além de extremamente punitivista, coisa que a gente já sabe, é como se o nosso judiciário estivesse dizendo que a gente tem a melhor polícia do planeta Terra. Tipo, em 99% dos casos ocorreu tudo de forma absolutamente perfeita. Não houve racismo, flagrante forjado, tortura, criminalização da pobreza, nada. Nossa polícia é 10 e acerta tudo em 99% dos casos. É pra deitar e dormir tranquilo. E mais, quando o crime é tráfico de drogas, o índice de prisões preventivas é de 67%. Tráfico de drogas, só tráfico. Não era o chefe da milícia com um fuzil, granada, malo de dinheiro, nada disso. Era um cara com drogas. Em 67% dos casos de um cara com drogas, os juízes determinam a prisão preventiva. Vou repetir, hein? Tráfico. Só tráfico. Não teve violência, não teve ameaça, não teve vítima. Nada. É um cara com drogas. Esse cara fica preso. Isso porque os juízes acham absolutamente razoável atochar mais uma pessoa aleatória, muito provavelmente pobre e negra, e muito mais provavelmente ainda sem relação com o crime organizado, em um sistema carcerário imprestável e que já é o terceiro maior do mundo. O fato é que hoje há uma simplificação assustadora sobre o que é segurança pública, sobre o que caracteriza um criminoso e quais são as prioridades do governo e do sistema penal. Sobre essa questão das prioridades, isso se expressa muito através das políticas orçamentárias, que foi o tema do vídeo anterior, Judiciário e Neoliberalismo. Mas a bem da verdade é que essa simplificação não é de hoje. Ela teve também como grande impulsionador o filme Tropa de Elite, que foi sem dúvida um marco nesse discurso simplista de combate à violência. O Brasil inteiro assistiu esse filme que reforçou a questão da segurança pública, pelo menos o primeiro filme, em Capitão Nascimento de um lado e o traficante baiano do outro, aderindo à máxima do bandido bom é bandido morto. Mas o que a realidade comprova é que não é bem assim, né? Para o sistema funcionar, tem muita gente que precisa do bandido solto e vivo. Pega aí o exemplo do Rony Lessa, ex-sargento militar do BOPE, acusado de ter participado do assassinato da Marielle Franco e que nas horas vagas era guarda-costas de bandidos, atuava em milícias e guardou na sua casa nada mais nada menos do que 117 fuzis. Casa essa que por acaso fica no mesmo condomínio da casa do Jair Bolsonaro. Voltando ao assunto, discursos simplistas levam a soluções simplistas, como é o caso do Witzel e das suas diversas pérolas, entre as mais recentes, como forma de combater o crime organizado, que os presos percam a visita íntima e a liberdade sexual. Em um raciocínio lógico que ele justificou da seguinte forma, aspas: se o preso perdeu sua liberdade, por que é que não vai perder a sua liberdade sexual? Onde nós estamos com a cabeça? Você tira a liberdade do sujeito, mas não tira a liberdade sexual dele? O que é isso? Fecha aspas.
Então é meio que óbvio, né? Se a gente prender uma pessoa, por que ela pode ter o direito de ter visitas, não é verdade? Ou o direito de estudar, de trabalhar, de comer uma comida decente, acesso a médicos, medicamentos, cama, banho. Resumindo, se você tá preso, você que se foda. Bom, e de que forma que proibir os presos de transarem com as suas mulheres, namoradas, ficantes, seja lá quem for, vai combater o crime organizado, isso permanece um completo mistério. O que não é mais mistério para ninguém e segue sendo bem documentado é que sem o encarceramento em massa, as facções e portanto o crime organizado não seriam tão grandes assim. Esse é o modelo brasileiro de produzir criminalidade. Ela se forma dentro dos presídios e depois se estrutura do lado de fora. E pior, é o próprio sistema penitenciário que mantém o crime organizado, porque segrega os pavilhões por facção, além de obrigar os presos recém-chegados a escolherem qual facção que eles querem fazer parte. Sobre tudo isso e mais um pouco, eu já gravei os seguintes episódios: Problemas acontecem, encarceramento em massa e sistema carcerário. Já que o assunto agora é o sistema prisional, não dá pra gente não comentar nada sobre o mais recente escândalo envolvendo as denúncias de torturas generalizadas nos presídios do Pará sob o comando de agentes federais. Torturas essas que, segundo a força-tarefa responsável pela investigação, estavam ocorrendo em escala industrial. Essas denúncias foram assinadas por 17 dos 28 procuradores do Ministério Público Federal que atuam no Pará, que ouviram os agentes penitenciários estaduais, os familiares dos presos e, claro, os próprios presos. E pasmem, mesmo com vídeos, fotos, depoimentos e provas do uso sistemático de spray de pimenta, beijo forçado, pregos no pé, alimentação imprópria, cabo das armas introduzidos nos ânus dos presos, mãos e dedos quebrados, e numa penitenciária feminina, as detentas eram obrigadas a ficarem nuas ou em peças íntimas e sentarem em formigueiros. E uma delas, que estava grávida, acabou até abortando o bebê após ter sido espancada. Mesmo com tudo isso, o nosso ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou que essa ação do Ministério Público Federal não passava do quê? De um mal entendido. Como que diante disso tudo, o cara acha que houve um mal entendido, né? Tipo, gente, é um mal entendido. Isso não é tortura. Isso é como as coisas funcionam normalmente aqui do Pará. Colocar as detentas sentadas em formigueiros é o nosso programa da terça-feira. Vocês estão fazendo muita tempestade. E bom, questionado pela imprensa sobre isso, Bolsonaro declarou que, aspas, vocês só me perguntam besteira. Uma advogada representando a OAB, que visitou uma dessas unidades de onde partiram as denúncias de tortura, relatou que a situação era similar a um campo nazista. Pouco tempo depois da declaração, a justiça proibiu a entrada da OAB nos presídios, sendo que foi a OAB uma das principais responsáveis pela vistoria e coleta dos depoimentos. Hoje, a OAB já recorreu e reverteu essa decisão, mas mesmo assim, o fato de instâncias do judiciário articularem a proibição da entrada de advogados nos presídios faz você sentir o nível da treta que está acontecendo lá. E para finalizar esse programa, já que tudo foi nos levando ao sistema carcerário, queria comentar a declaração do Sérgio Moro de que os empresários precisam lucrar com o sistema prisional brasileiro. A declaração foi dada durante uma palestra dele no Fórum de Investimentos Brasil, promovido pela Apex, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Sobre os presídios privados, que eu sou absolutamente contra e que inclusive você também deveria ser, o negócio é o seguinte, e é literalmente um negócio. Primeiro, hoje existe um mercado internacional de presídios privados se expandindo cada vez mais. É uma indústria que sempre se apresenta como uma solução, sobretudo para governos com cadeias superlotadas e ou com uma completa falta de infraestrutura básica no sistema penal. E o que acontece é que não raramente esses governos são de países com economias emergentes e com baixos índices de direitos humanos.
Coincidentemente, também são países super endividados e constantemente pressionados por instituições como o Banco Mundial e FMI no sentido de cortarem gastos públicos e privatizarem geral em troca de ajuda financeira. É nesse cenário que os presídios privados entram em cena, como uma saída completamente democrática para a crise do sistema de justiça criminal, vendendo a ideia mundo afora de que o custo-benefício dessa privatização é melhor, de que as condições de trabalho dos carcereiros são melhores e que as estatísticas de reincidência dos presos são melhores, apesar de todas as evidências, também mundo afora, de que nada disso é verdade. E tem mais, esse empresariado ele não se dá por satisfeito apenas privatizando os presídios. Eles oferecem uma série de outros produtos, que incluem obviamente a indústria da construção, do armamento, da vigilância, do monitoramento eletrônico, do transporte e da escolta. E é importante você saber também que as negociações entre essas empresas e os governos, elas seguem um padrão. Além de secretas, incluem acordos confidenciais, muito lobby para que as legislações permitindo esse tipo de privatização sejam aprovadas e ampliadas, além, é claro, do bom e velho financiamento de campanha de diversos políticos. Mas para além disso tudo, são negociações extremamente rápidas. Isso é muito importante para essas empresas, porque é dessa forma que elas impossibilitam que a sociedade pense localmente suas próprias soluções e formas novas de justiça alternativa, de sistemas alternativos e penas alternativas. Coisa que essa indústria abomina, já que cagaria em cima dos negócios deles. Sobre os presídios privados, dá facilmente para gravar um episódio exclusivo, coisa que eu pretendo fazer. Mas só para dar uma pincelada geral nesse assunto, acho que a gente já pode ir parando por aqui. E o resumo da ópera é que esse programa foi uma completa salada mista mesmo, porque o momento é de salada mista. São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, que às vezes é bom a gente fazer um episódio assim que dê uma pincelada num panorama geralzão, apesar de que, como eu disse, o assunto do momento é o julgamento no STF da prisão em segunda instância, que muito em breve vai ter um episódio exclusivo sobre isso. E para os fiéis apoiadores e apoiadoras do canal, lá do nosso Apoia-se, que mantém o seu jornal antijurídico no ar, o sorteio de livro da vez é esse aqui, ó, um lançamento da Boitempo, Democracia e Luta de Classes, de ninguém mais, ninguém menos que Vladimir Lenin. Tá bom para vocês? Lembrando que os sorteios acontecem no Instagram, mas eu sempre divulgo também no mural do Apoia-se e, claro, entre em contato por e-mail com o vencedor ou vencedora. E no mais, se inscreva lá no nosso canal no YouTube, convide seus amigos a se inscreverem e siga a gente lá nas redes sociais no Instagram e no Facebook, beleza? Valeu, falou!